Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Conforme combinado, hoje a gente vai dar início à disciplina Programas de Atenção à Saúde. A nossa primeira aula está relacionada às doenças virais. Bom, o conteúdo vai estar relacionado a algumas doenças virais como Covid-19, gripes, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O objetivo dessa aula é compreender e classificar os sinais e sintomas, tratamentos e os cuidados de enfermagem relacionados a essas patologias. Quais são as principais doenças de importância sanitária epidemiológica no cenário brasileiro? A maior parte delas são doenças de notificação compulsória, ou seja, toda vez que a gente atende uma patologia desse tipo, a gente tem que notificar ao governo para a gente ter uma epidemiologia mais sucinta e mais efetiva. Elas são doenças de alta transmissibilidade, ou seja, a transmissão é muito rápida, alta incidência, ou seja, quando elas começam a acontecer em grande quantidade, capaz de mudar o cenário epidemiológico brasileiro, acarretando prejuízos ao longo do prazo e da saúde pública. Um material importante que seria pertinente, se vocês tiverem a curiosidade de ver, seria o Guia de Vigilâncias em Saúde, porque ele mostra um pouquinho dessas patologias, como elas evoluem, etc. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que, a gente já passou por isso durante algum tempo, principalmente aqui, relacionada à Covid-19, é uma doença que acho que todo mundo já conhece, a gente passou essa pandemia, vem passando a pandemia ainda, né? Pois ela não terminou ainda. Então, a Covid-19 foi detectada a primeira vez foi em Wuhan, na China, por volta do final de 2019, mas o primeiro grande boom da doença veio a partir de fevereiro de 2020. Ele é um vírus da família SARS-CoV, MERS-CoV, é um tipo de coronavírus, que o coronavírus existe em alguns tipos. O nome corona, ele vem de coroa, que é aqueles espinhos dele, conforme a gente já pôde ver em algumas animações. Eles parecem uma coroa, então por isso vem o nome de corona. A transmissão dele é via gotículas, por espirro ou tosse. A incubação dele é de 5 a 12 dias. As complicações mais comuns é a síndrome respiratória aguda, que acomete entre 17 e 19 e 29, perdão, dos infectados. Vamos lá. As principais manifestações clínicas vão ser febre, tosse, falta de ar, mialgia, que é a dor muscular, a cefaleia, que é a dor de cabeça, rinorreia, que é a coriza, diarreia e a pneumonia bilateral. O diagnóstico clínico vai demonstrar a síndrome gripal, que se apresentando dois ou mais sinais desse, a gente já tem que acender o alerta sobre essa patologia, juntamente com tosse, dispneia ou cefaleia. O que vai dar a confirmação exata do diagnóstico será o exame laboratorial. Ou seja, a gente aprendendo a identificar parte desses sintomas, já acende um alerta em relação a gente poder investigar mais a fundo, ou num primeiro atendimento a gente já ter a possibilidade de isolar esse paciente para que ele não infecte outros pacientes, certo? É importante realizar o diagnóstico diferencial para as outras doenças virais. Os sintomas podem variar conforme cada variante do vírus. O que complicou muito em relação ao tratamento do Covid-19 foi exatamente isso, os sintomas ser muito parecidos com de patologias mais simples, como a gripe, etc. E o que acaba matando ou agravando a pessoa, não é o vírus por si só. O vírus, ele causa uma reação imune muito forte, e essas reações imunes acabam debilitando o corpo humano, levando a doenças oportunistas, como patologias como pneumonia, entre outras. Bom, aqui a gente pode demonstrar um pouquinho de como ela se manifesta, a doença. Dor de cabeça, tosse, coriza, as dificuldades para respirar, dor de garganta, febre e diarreia. Ou seja,
se a gente for comparar com uma gripe, a gente vai ver que é muito semelhante. Então, por isso que a gente tem que aprender o diferencial e, quando puder, comunicar ao médico o mais breve possível para que ele faça rapidamente ou a solicitação da sorologia para a gente saber se ou do SWAB para saber o resultado desse exame, se é um COVID ou se é uma simples gripe, ou fazer. Hoje em dia a gente tem a facilidade um pouco do teste rápido, né? Que o teste rápido vai ajudar a gente a fazer esse diferencial aí. Se der o positivo, a gente já encaminha para um exame mais específico para confirmar. E aí a gente já tem a oportunidade de isolar esse paciente para que ele que não infecte os outros, dependendo do serviço de saúde. A influenza H1N1 também é um tipo de gripe que acomete as vias respiratórias superiores a partir do vírus influenza H1N1. Foi detectado pela primeira vez em 2009 no México. A transmissão acontece em 24 horas antes do início dos sintomas, e dura 7 dias. Para adultos, até 14 dias, e até 14 dias nas crianças, perdão. A incubação é de 1 a 7 dias, sendo comum aparecer os sintomas entre 1 a 4 dias. Essas patologias virais, ela tem um agravante devido a isso, por causa do tempo de incubação delas, acaba demorando para se revelar e a pessoa já está transmitindo a doença. Então, às vezes, no caso do que a gente viu do COVID, o COVID é de 5 a 7 dias para ele começar a se manifestar, ou seja, dentro desse período a pessoa já deve ter contato com N pessoas e já repassou a doença. Por isso que lá no início se recomendou o isolamento total, fechar os comércios, tudo para ver se conseguia frear um pouco o avanço do vírus, porque ninguém sabia que se tinha ou que não tinha, ou a gente ainda não tinha exames suficientes para ser realizados, então era melhor prevenir isso. Continuando falando sobre a influenza, as manifestações clínicas são febre abrupta, maior que 38 graus. Lembra que o normal é de 36,5 até 37,7, 37,5 ali a gente já considera uma febrícula. A partir de 38 ou 37,8 para cima já é uma febre estipulada. Contrações da musculatura, tosse seca, mialgia, ou seja, dor no corpo, dor de garganta e de cabeça. A pneumonia viral, a complicação é a pneumonia viral, que é mais comum, pode acontecer após 7 dias da infecção. O tratamento são retrovirais, por exemplo, o oseltamivir, perdão. O diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico clínico são os sinais de gripe, e o diagnóstico laboratorial vai fazer a coleta de secreção da nasofaringe a partir do RT-PCR, igual aquele que se faz do algodãozinho do COVID, e ele vai detectar a doença. A influenza H1N1, na época que surgiu, foi uma doença grave, um susto também muito grande, assim como foi sobre o COVID. Só que ela é grave, porém ela se foi contornada bem mais rápido. A doença viu-se que era muito parecida com a gripe, então logo surgiu a vacina que já inclui já nas campanhas vacinais contra a gripe, já se incluiu a cepa do H1N1 e as pessoas já ficaram protegidas contra ele também. E até hoje a gente toma, quando a gente toma as vacinas durante a campanha da gripe, principalmente nós profissionais de saúde, eles já têm a cepa tanto as 3 últimas cepas da gripe que mais acometeu as pessoas na última temporada, e junto à cepa do H1N1. A dengue. A dengue, como todo mundo conhece, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, como a gente brincou dentro da aula, que falou que ele tinha 3 empregos, ele é pior, ele tem mais de 3 hoje em dia. Que além da dengue, a gente vai ver para frente que ele transmite outras patologias também. Pode ser sintomática ou assintomática, e tem as fases febris, críticas e de recuperação. A fase febril, ela vai apresentar febre alta e abrupta, mialgia, artralgia, que é a dor nas articulações, dor retroorbitária,
ou seja, aquela dor nos olhos, atrás dos olhos. Diarreia, exantema, que vão ser algumas placas do corpo avermelhadas após a febre. A fase crítica apresenta febre de 3 a 7 dias, presente em sinais nessa presença apresenta sinais de alarme. E a recuperação melhora clínica progressivamente, pode ocorrer rash cutâneo, ou seja, uma vermelhidão cutânea. Sinais de alarmes durante a fase crítica da dengue. O aumento da permeabilidade vascular, o agravamento da doença, atenta para sinais de choque. A grande complicação, perdão, da dengue é se transformar em dengue hemorrágica, ou seja, as plaquetas acabam diminuindo a produção de plaquetas, elas sofrem hemólise e quebras, e aí não há a coagulação. Dessa forma, pode haver sangramentos no nariz, gengivas, dor abdominal intensa, vômito persistente, letargia com aquela moleza no corpo, sonolência, irritabilidade, hipotensão, entre outros. Então, o grande perigo é exatamente a hemorragia, que pode levar a alguns sangramentos em pontos importantes, principalmente cerebrais, que podem levar a graves consequências. O atendimento do paciente com dengue é aplicar o fluxograma para a classificação de risco, ou seja, a gente vai ver como que a gente vai aplicar a gravidade que esse paciente chegou para a gente, o diagnóstico clínico e laboratorial, ou seja, fazer a nossa parte, identificar os sinais e sintomas, juntamente com os exames laboratoriais, para ter 100% de certeza do tratamento que vai ser aplicado. É importante fazer o diagnóstico diferencial para outras arboviroses, a partir de sinais clínicos e achados laboratoriais. O tratamento será sintomático e de acordo com a progressão dos casos. A gente vai ver daqui para frente que a maioria dessas doenças, todas doenças virais, o tratamento delas está relacionado aos sintomas. A parte de enfraquecer o vírus, ou a virulência do vírus, virulência é a violência do vírus, tá? Então, toda vez que a gente citar o termo virulência, é por causa disso. O tratamento será sintomático e de acordo com a progressão do caso. Ou seja, se a pessoa está com uma febre alta, eu vou tratar o sintoma. Está com uma dor, uma cefaleia, eu vou tratar os sintomas, dor abdominal, vou entrar com a medicação pertinente conforme prescrição médica. E aí, até o organismo criar essa resistência contra essa patologia e combatê-la. Porque não tem como a gente matar o vírus, a gente tenta matar os sintomas, diminuir os sintomas, até que o organismo crie forças de defesa contra essa patologia. De acordo com a classificação de risco, é usada como avaliação inicial dos pacientes e ajuda na determinação do nível de urgência dos atendimentos, ou seja, quando a gente vai aplicar em relação às cores. Quando a gente nomeia ou pega o prontuário do paciente, a gente faz a triagem, faz a anamnese e decide, por exemplo, esse paciente vermelho é um paciente que precisa urgente do atendimento imediato. Quando o laranja, o atendimento tem que ser muito urgente, dentro de 10 minutos no máximo. O amarelo já é um pouco menos urgente, dentro de 1 hora a gente pode atender. O verde, o paciente está estável, ele pode esperar até 120 minutos. E o azul é o paciente mais estável ainda, que a gente consegue aguardar até 240 minutos. É um paciente que não tem a patologia considerada não grave. O método permite que a gravidade do estado de saúde seja avaliada e a gente consiga fazer esse repasse. Muitas vezes a gente vai lidar com algumas complicações em relação aos pacientes, porque às vezes eles não entendem porque a gente está passando um paciente na frente do outro, então acho que é bem pertinente a gente, como a gente estudou em relação à humanização, em relação aos ensinamentos, que a gente tem que repassar as informações. Paciente bem informado não dá dor de cabeça. Então, quanto mais o paciente sabe, mais ele vai entender o lado do profissional de saúde. Então,
quando chega um paciente desse jeito, se começar alguma coisa, vocês já devem começar a orientar, ó, esse paciente passou porque ele é grave, etc, entendeu? Então, lembra que eu falei para vocês que antes de qualquer coisa, todo profissional de saúde é um educador. Então, fica também a cargo de nós educarmos a população que a gente está atendendo e entendê-los também. Vamos lá, o Zika. O Zika é outro emprego do Aedes aegypti, que também ele que faz a transmissão dessa patologia. É outra arbovirose de maior risco neurológico por causa da encefalite e até a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome onde o nosso organismo, todos os nossos neurônios, eles têm são como se fosse um fio. Assim, tem a parte dentro dele que faz as sinapses, tudo certinho, e ele tem como se fosse uma capa por fora, que a gente chama de bainha de mielina. Na síndrome de Guillain-Barré, o organismo os nossos leucócitos começam a atacar essa bainha. E aí chegam até o nervo e eles começam a matar o nervo. Então, e ela é ascendente, ela vem de baixo para cima, ou seja, começa lá nos pés e vai subindo, é uma paralisia que vai subindo. O tratamento pertinente é tentar tratar o mais rápido possível que essa paralisia não se tenha, a gente consiga que ele não ataque tanto o nervo que a gente consiga revertê-la. Porque o perigo disso é o que? Essa paralisia ascendente, ela chegar nos órgãos vitais, principalmente chegar no diafragma, e você perde a autonomia de respiração, tudo, aí tem que entubar, enfim, esses são tipos de complicação. Zika é diferente da síndrome congênita pelo Zika vírus. É autolimitada, tem duração de 3 a 7 dias. A transmissão acontece pela picada do Aedes aegypti. Os sintomas são febre baixa, lembra da febrícula que eu falei para vocês? Então vai ser um pouquinho antes do 37, lá por 37,6 até um 37,9 mais ou menos. Exantemas eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa lá no final, vou explicar direitinho. Entre 1 ou 2 dias, prurido é coceira, tá? É o termo técnico para coceira. Hipertrofia ganglionar, ou seja, aumenta os gânglios cervicais, inguinais e conjuntivite. Não há vacina para prevenir o Zika, mas pode afetar todos os grupos etários e ambos os sexos, ou seja, não tem uma predisposição maior ou menor em homens ou mulheres. A síndrome congênita pelo Zika vírus. A pior complicação dele é o quê? O mosquito infectar com o vírus uma mulher grávida. E o que acontece? No desenvolvimento desse feto, ele não vai desenvolver como deveria a parte neural dele, ou seja, a parte cerebral, e aí a gente já teve conhecimento e viu alguns acontecimentos de microcefalia, que acabou acontecendo, acontece até hoje, né? O diagnóstico é feito durante a gestação ou após o nascimento, ou exames clínicos laboratoriais. Por exemplo, por ultrassom, às vezes já consegue se detectar. O tratamento também, como é uma doença viral, o tratamento é sintomático, a gente vai tratar os sintomas. O diagnóstico é feito clínico e laboratorialmente, ou seja, a gente visualizar, fazer na anamnese a gente identificar sinais e sintomas e características específicas, no caso do Zika. As gestantes devem ser tratadas como uma gravidez de alto risco, e a prevenção deve ser comunitária, ou seja, como é uma doença, assim como a dengue transmitida pelo mosquito, tentar combater o mosquito para que não haja a sua proliferação, consequentemente levar à patologia. A chikungunya, terceiro emprego do rapaz lá. Alta viremia ou virulência, tem repercussões articulares, ou seja, o que a pessoa mais sente são dores articulares nessa doença, que até vai diminuir
a movimentação dela, das articulações, muita dor, dificuldade de deambulação, náuseas, vômitos, cefaleias, edema articular é uma das características. Grandes repercussões individuais e coletivas, ou seja, pode ser pontual em um lugar ou pode cometer uma comunidade toda. A incubação, em geral, é de 3 a 7 dias. Como que acontece a infecção? Como a gente falou, a infecção é causada também pelo mosquito. E para ela ocorrer, o que tem? Não que o mosquito já nasça com o vírus. Ele precisa picar uma pessoa que foi infectada e depois picar uma não infectada para poder fazer a infecção ocorrer. O diagnóstico deve ser clínico, também laboratorial, como nas patologias anteriores. A cerca de 30% dos casos são assintomáticos, ou seja, às vezes a pessoa está com a patologia, mas ela nem sabe. Às vezes, porque a dor pode ser pouca em relação às articulações, e às vezes durante o dia a dia, o nosso dia a dia é corrido, e às vezes a gente já sente um pouco de dor nas articulações, então acaba passando um pouco despercebido. A gente vai aplicar a classificação de dor, a escala de dor de 0 a 10, perguntar para o paciente como que ele está se sentindo, a dor que ele está se sentindo. O tratamento também é sintomático, ou seja, tratar os sintomas, repouso e hidratação, esperar até que o organismo se recupere e consiga vencer a doença por si só. Os sintomas estão relacionados a cefaleia, febre, dor nas articulações, principalmente dor na coluna, joelhos, náuseas e vômitos, irritação na pele, aquele prurido, um pouco de coceirinha, um rash, às vezes de vez em quando. Então aqui a gente tem um diferencial entre a dengue, a chikungunya e a zika, que são as 3 patologias que são disseminadas pelo Aedes aegypti, e a gente vai ver que, querendo ou não, eles têm uma certa... O diagnóstico diferencial vão ser alguns sintomas específicos, por exemplo, a chikungunya e a zika, os 3 vão ter febre, porém a dengue vai apresentar febre alta, chikungunya febre baixa, zika febre alta. Dor nas articulações. Na dengue vão ser 3 cruzes. 3 cruzes são uma classificação que a gente faz relacionada à gravidade ou à intensidade da dor, certo? As dores vão até 4 cruzes, quando a gente vai classificar por cruzes. Se é uma dor de 3 cruzes, é uma dor intensa. A gente já vê que essa dor muscular na chikungunya é um pouco menor e na zika é um pouco maior. Irritação da pele vai ocorrer em zika e na dengue. A cefaleia vão ocorrer nas 3, mas mais intensa na dengue. O risco de sangramento é maior na dengue do que na chikungunya e na zika. Aí vai haver hepatomegalia na chikungunya. Hepatomegalia é isso aqui, é o fígado dilatado, tá, gente? Esse é o termo técnico que se usa quando o fígado está dilatado, é hepatomegalia. Olhos avermelhados vão aparecer mais na zika, tá bom? A febre amarela, quarto emprego do Aedes aegypti. Esse daí, até pouco tempo atrás, estava só relacionado mais à parte de interior, onde há florestas, porém a gente acabou vendo um surto bem recente aí de febre amarela urbana, né? Ela é de alta letalidade, a transmissão apenas por vetores, ou seja, quando é picada uma pessoa doente para uma que não estava doente. Ela pode ser silvestre ou urbana. A incubação é de 8 a 12 dias. A viremia de 5 a 7 dias. Em casos suspeitos, pode apresentar febre abrupta, icterícia. Icterícia é o amarelão, tanto na pele quanto nos olhos. Isto é sintoma... icterícia, ou esse amarelão, é uma característica de falência hepática, tá? Que o fígado foi atingido. E manifestações hemorrágicas, pode apresentar sangramentos. É uma doença de notificação compulsória, às vezes, toda vez que a gente identifica uma doença dessa, devemos comunicar à vigilância sanitária, entre outros órgãos.
ele tem acometimento sistêmico, ou seja, acomete o sistema por completo. Os sintomas são inapetência, ou seja, fraqueza muscular, febre, náuseas e mialgia, dor nos músculos. Pode ter sinal de Fagê, são 3 estágios da infecção, remissão e toxêmico. Pode apresentar nas formas leves, moderadas e grave. A prevenção é comunitária, relacionada à vacina contra a febre amarela. O diagnóstico requer exames clínicos e laboratoriais. Ou seja, fazer os exames, fazer uma boa anamnese, exame físico, pegar os diagnósticos diferenciais, por exemplo, uma icterícia é um sinal diferencial, e aí, para confirmar o diagnóstico, a gente vai ter que fazer os exames laboratoriais que vão dar 100% de certeza para a gente. Aqui nós temos um caso clínico. Lembra que eu ensinei para vocês que falei que mais para frente a gente iria ver um caso, aparentemente caso clínico? Então, o que a gente vai fazer aqui? Essa vai ser a atividade que vocês vão ter que trazer na próxima aula presencial, tá? Uma das atividades, essa pertinente a essa matéria. Vocês vão pegar esse caso, vamos lá, vou ler para vocês. JMF, 32 anos, sexo masculino, chegou ao posto de saúde com queixa de protração intensa e abrupta, associada a febre alta de início abrupto. Após 2 dias, percebeu o aparecimento de exantemas no dorso, palmas da mão, plantas do pé e o relato de dor nível 8, da classificação de dor. Qual a possibilidade diagnóstica do usuário? O que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão analisar o caso e vocês vão... Lembra que eu venho falando há alguns dias para vocês sobre hipótese diagnóstica? Então, vocês vão localizar a hipótese diagnóstica, coloca lá, HD, hipótese diagnóstica. Coloca qual a hipótese diagnóstica que vocês acham, segundo tudo que a gente estudou até agora, certo? Esses exames e essas patologias. Aí vocês olham quais são os sinais e sintomas que ele está apresentando. Por que vocês chegaram nessa hipótese diagnóstica? Devido a tal sintoma, tal sintoma, tal sintoma. Qual que é o tratamento dessa patologia? E aí, no final, eu quero que vocês façam a admissão desse paciente, que nem vocês vêm fazendo, eu ensinei vocês fazendo. Admita o paciente, aí coloca o nome dele ali, a idade, o que aconteceu, qual é a principal queixa dele, como eu já mostrei o modelinho para vocês, certo? Façam a admissão completa, não precisa dar continuidade, porque vocês não têm prescrição, vão até lá naquela parte, segue os cuidados da equipe de enfermagem. Ficou claro para vocês isso? Bom, espero que a aula tenha sido trazido curiosidades e conhecimentos específicos para vocês. Essa atividade vai auxiliar mais ainda a vocês fixarem essa patologia. Eu gostaria que vocês viessem nesse material complementar aqui, nesses links, que tem são 2 artigos aqui relacionados um ao Aedes aegypti e outro, orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da emergência de saúde e na importância nacional, tá bom? Leiam isso daqui, que é um material complementar, vai ajudar vocês a entenderem melhor todo o caso, tá certo? Então é isso, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem vendo essa patologia. Não esqueçam, essa aula, perdão. Não esqueçam de fazer essa atividade. Valeu, falou e até a próxima aula. Um abraço.